A paz do Senhor, meus amigos, irmãos, inscritos do canal Introdução Bíblica. Mais uma aula aqui da nossa lição que tem como título trimestral As Promessas de Deus. Estudamos na primeira aula as promessas de Deus, segunda aula as promessas de Deus para Israel e hoje é a terceira aula que é as promessas de Deus para a igreja. Texto áureo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A verdade prática, as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do corpo. Abordaremos esse estudo sobre promessas de vida eterna, de poder, de capacitação e promessas de glorificação do corpo. Analisaremos elas nessa lição 3. Está comigo aqui o professor, missionário, teólogo Rafael. Também vai estar comentando juntamente. Nós dois fazemos parte, dos comentários dessa lição nesse canal. No texto áureo, vamos ver algo muito importante aqui que Jesus disse: pois também eu te digo que tu és Pedro. No grego, Pedro é Petros, que significa rocha pequena. Significa a identificação de Pedro como uma rocha. Talvez por causa da forma que Pedro era, né? Um homem mais rígido, um pouco duro. Pedro tinha essas qualidades. Colérico, sanguíneo. Exatamente. Mas alguns, professor Rafael, tomam como base este versículo e faz completamente diferente do que Jesus diz. Eles colocam Pedro como a pedra angular da igreja. Pedro significa pedra. Pequena. Petros é pedra pequena. Não é pedra angular. Nós não devemos trazer à luz um comentário do que não é. Porque isso não é exegese, é exegese. Não existe Pedro como pedra angular da igreja. Não é Pedro o fundador da igreja. Pedro, a igreja tem dono. E quem é o dono da igreja? A pedra rejeitada pelos homens. Jesus. Exatamente. Jesus diz em alguns versículos, e um muito bom que ele fala: edificarei a minha igreja. Pronome pessoal. É o pronome, né? é o pronome de posse. É minha igreja, é possessivo. Nós somos de Jesus. Temos dono. Temos um dono, e o dono é ele. Vou iniciar aqui a introdução. A igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e ser agência propagadora do Evangelho de Jesus. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela. Então, na introdução, aqui o pastor Elinato, ele fala sobre a igreja é portadora das promessas gloriosas de Deus. Nós vamos ver em toda a Bíblia Sagrada, Deus faz promessas, mas a igreja é portadora de promessas gloriosas de Deus. Não é uma promessa apenas, é promessa gloriosa de Deus. A igreja é uma comunidade e uma agência propagadora do Evangelho de Jesus. Apóstolo Paulo diz, professor Rafael, que a igreja, nós somos embaixadores de Cristo na terra. O que é ser embaixador de Cristo na terra? Porta-voz de Jesus na terra.
é aquele que traz a identidade de Cristo na terra. Não é mero porta-voz, é trazer identidade. Paulo diz que é ser imitador de Jesus na terra. Então, temos por base essas promessas. E como igreja, nós temos umas promessas que nós vamos estudar aqui. E Cristo diz, as portas do inferno. Não prevalecerão contra a minha igreja. Minha igreja. Exatamente. A natureza da promessa de Deus para a igreja. Promessa de sinais sobrenaturais. Veja bem, promessas de sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus 28, 18 ao 20, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para seus discípulos. Nessa comissão, 3 palavras resumem a tarefa. Ide, ensine e batize. Em Marcos 16 temos uma promessa de sinais sobrenaturais. Ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Dessa forma, a Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Que promessa é essa? Jesus promete e tem promessas para a igreja. Deus tem promessas para a igreja. Mas nós temos a ideia de que o id é necessário, o ensinamento é necessário e o batismo da mesma forma é necessário. Então, é promessas e ordens imperativas de Jesus. Ide, ensine e batize. Tome a atitude de igreja. Seja representante de Jesus. Faça o que te é delegado fazer. Porque quando nós fazemos, Rafa, o que é delegado a fazer para nós, nós alcançamos as promessas de Deus. Nós vamos aprender que a promessa é condicionada à aceitação. Aceitação. Promessa de revestimento de poder. Promessas de sinais sobrenaturais, agora promessa de revestimento de poder. Com base na promessa de Cristo para seus discípulos, em Atos 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação de Cristo. Recebereis virtude do Espírito. É a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Além de poder para proclamar, a capacitação do Espírito também nos forja como testemunhas de Cristo em nossa família, bairro, cidade e nações. Muitas vezes nós vamos ver a Bíblia Sagrada relatar que nós somos testemunhas. E a capacitação do Espírito Santo não é para pessoas ganhar méritos, não é para ter status, seguidores. Inclusive, nos dias atuais, nós vamos ver muita gente blasfemando de Deus, blasfemando do Espírito Santo, fingindo falar línguas estranhas, usar esses dons, na verdade, forjando os dons, né? Porque quem tem discernimento de Deus sabe que é dom, sabe que vem do Espírito Santo, para ganhar seguidores nas redes sociais. Mas eles não sabem que o fim deles, a Bíblia fala dos que são blasfemadores, o fim dos blasfemadores. Quem blasfema não alcança a promessa, mas quem vive a promessa de Deus testemunha dele e é testemunho fiel e verdadeiro. Jesus disse que o Espírito Santo está sobre ele e ele testemunharia de Deus com as boas novas. Lá em Isaías também fala, Rafa, Isaías 40, 41, 42 e 43 e 44. Do 40 a 44 traz essa alusão para a igreja, para aqueles que vão falar através do Espírito, que uma das qualidades deles é testemunhar. Testemunhar. Então, se nós somos testemunha de Jesus, testemunharemos este revestimento de poder em nossa vida. E Deus prometeu a Joel,
cumpriu em Atos dos Apóstolos e Pedro, aproveitando aquele momento de revestimento de poder, prega a palavra de Deus, testemunha da palavra de Deus. E o que acontece depois de testemunhar? Almas para o reino se rendem aos pés do Senhor. Então que esse seja o meu fundamento de igreja. Através do revestimento de poder, ganhar almas para o reino de Deus. Promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus. Edificarei A minha. igreja. Mateus 16, 18. A palavra grega para a igreja é eclésia. É um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Isto é possível pela obra poderosa de nosso Senhor na cruz. Por isso, a igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo. Segundo, templo de Deus. Terceiro, noiva de Cristo. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. A igreja tem promessas espirituais para serem confirmadas no mundo. Igreja significa, Rafa, tirados para fora. Igreja significa tirados para fora. Tipo, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Vivemos neste mundo, mas não somos daqui. Então temos promessas espirituais além daqui. E é o que nós vamos ver também com o professor Rafael, que vai estar continuando no segundo tópico dessa lição. Queridos irmãos, a paz do Senhor, passando aqui também, quero externar os meus agradecimentos, exauri-los em palavras de gratidão pela sua vida, que se faz presente através da sua inscrição aí no canal e do seu acompanhamento acerca do canal e das aulas que estão sendo exauridas aqui, com bastante dedicação da nossa parte, para entregar a vocês um estudo mais claro, mais objetivo. Tópico 2, as promessas de Deus para a igreja. Como a lição é voltada para o termo promessas, né? Promessa, encontramos aqui promessas de Deus relacionadas à igreja. Estamos aqui, mas não estamos abandonados. Aleluia. Estamos sobre promessas. Há promessas sobre as nossas vidas. Promessas do alto. Promessas de vida eterna é uma das promessas que está relacionada à igreja de Cristo, que somos nós. Estamos na terra, mas não estamos abandonados. Promessa de vida eterna é uma das promessas e eu a classifico particularmente como a promessa maior, mais fundamental para a vida do cristão, quando ele se encontra com Cristo. Promessa diante da sua vida, promessa de vida eterna. O estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus capítulo 28 e em Marcos capítulo 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é a de vida eterna. A salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todos, aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, Deus vivo, desde o primeiro dia do seu arrependimento e fé. Queridos irmãos, como eu disse, a lição está voltada para a palavra promessa. E a promessa fundamental que podemos extrair desta lição é a promessa de vida eterna. Qual é o propósito de Deus, através de Jesus Cristo,
estabelecer uma promessa de vida eterna. Várias promessas poderiam ser aqui exauridas no contexto da igreja, mas o autor e o pesquisador da revista achou interessante trazer menção acerca da promessa de vida eterna. Por que promessa de vida eterna? No momento que Deus, ou Jesus Cristo, ele entrega esta promessa de vida eterna para a igreja, é porque ele tem uma certa preocupação, porque ele sabe o que vai acontecer depois que partimos desta terra para aonde for reservado para a nossa vida. Ou seja, Deus, Jesus Cristo, ele sabe qual é o fim do ser humano. Aquele que parte sem Cristo, ele vai para a perdição. E aquele que parte com Cristo, ele é levado pelos anjos do Senhor. E começa uma nova trajetória. Então a vida eterna é para que a igreja de Cristo, que foi aqui chamada na terra como a eleita, como a amada de Cristo, aquela que ele morreu na cruz do Calvário para dar a salvação, é necessário acatarmos essa promessa de vida eterna, porque é ela que vai nos sustentar e vai nos livrar da perdição eterna. A salvação é para todos. Pois bem, observando essa promessa de vida eterna, nós encontramos aqui a necessidade de cada vez mais nos aproximar de Jesus Cristo. Como disse o autor, a promessa da igreja é a de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todos aqueles que nele crê, todo aquele que busca a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A salvação é para todos. O Verbo de Deus se fez carne para trazer a salvação a todos homens da terra. Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 8, a salvação não vem de vós, é dom de Deus. Então há uma preocupação de Deus, porque o homem se perdeu lá atrás. Lá no começo da história, o homem era perfeito, mas aí houve o pecado. E o processo da redenção, ele é através do arrependimento do homem e da fé que ele tem em Cristo Jesus. Então, no momento que ele busca, no momento que ele crê, no momento que ele acredita e no momento que ele pratica a sua fé, a Bíblia diz que ele reconhece Cristo como o único e suficiente Salvador. E a consequência dessa fé e a consequência desse reconhecimento que Cristo é único e suficiente Salvador, o torna membro do corpo de Cristo. E no momento que ele torna-se membro do corpo de Cristo, ele automaticamente faz parte da igreja de Cristo na terra. Ou seja, ele foi resgatado. Então essa promessa de vida eterna é para nos guardar. É para que nós tenhamos o selo da salvação, que é dado através do Espírito Santo. Estamos na terra, mas estamos guardados. Estamos aqui Amém. como forasteiros, como diz Pedro nas suas cartas. Ele diz: somos forasteiros em terra estranha. Estamos aqui só de passagem. E esta passagem não pode fazer com que nós perdemos a nossa salvação. Como diz muitos por aí, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas não é bem assim. Cada vez que estamos na terra, prosseguimos, caminhamos para o alvo que é Cristo. Esse alvo, ele tem que ser o alvo de toda a igreja. Cristo é o alvo, ou seja, caminhar para frente, buscando o alvo que é Cristo Jesus. 2. Promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo e membro de seu corpo, ou seja, salvo lá atrás, como eu disse, e fazendo parte do corpo de Cristo Jesus, de acordo com o que lemos em Atos capítulo 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto, para sermos instrumentos vivos em Cristo. Para sermos instrumentos vivos em Cristo. 2. O poder. A promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo e membro do seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos capítulo 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto,
para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 5 e 8. Foi experimentada naquele tempo, em Atos 10, 44. E ao longo da história da igreja tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentaram o batismo no Espírito todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazerem a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. Então, Jesus Cristo, antes de partir, ele deu uma palavra acerca do Espírito, que seria o consolador dos discípulos em meio às dificuldades. Uma das promessas fundamentais, antes dele partir para o reino de Deus celestial, a sua morada, ele começou a dar algumas características de como seria a atuação do Espírito Santo. Ele disse que ia rogar ao Pai para que o Pai enviasse o outro Consolador. O outro significa alguém igual a mim mesmo. Ou seja, uma das promessas é a promessa de poder, que foi anunciada em Atos, do capítulo 1, que abordamos aqui algumas características para que a igreja receba este poder. Ela tem que acatar algumas características, e uma delas é obediência. Ele disse que ide para Jerusalém e permanecer. Obediência em ir e em obediência em permanecer até que do alto seja revestido com autoridade e com poder. Até que do alto seja revestido. Então, ali houve um período de tempo. Segundo os historiadores, dizem que de Cristo, professor Neymar, quando ele está subindo ali do monte, sendo escoltado, a Bíblia diz que dali até o cenáculo há um período de 10 dias de clamor e de intensa busca. A promessa de Jesus foi: ide e ficai. Mas se nós observarmos o contexto, vamos observar que Jesus falou para cerca de 500 pessoas aquela promessa do Espírito. 500 pessoas tiveram a obediência de ir para o cenáculo. Mas a Bíblia diz que não foram todas as pessoas que tiveram a obediência de permanecer no cenáculo. A Bíblia diz que de 500 pessoas, 380 saíram e permaneceram ali quase 120 pessoas que tiveram a obediência de ouvir Jesus, acatar suas palavras, ir para o cenáculo e permanecer ali naquele período de 10 dias. De 10 dias, um período de busca, de clamor, e eles foram revestidos de poder e autoridade. E este revestimento não parou ali, não cessou ali. A Bíblia diz no capítulo 10 que o Espírito se manifestou na casa de Cornélio. A Bíblia diz no capítulo 9, a partir do versículo 30, que nós lemos aqui mais cedo, que diz que o Espírito encorajava eles a pregarem, a anunciarem o crescimento da igreja. Tudo foi amparado e movido pelo Espírito de Deus. Então o Espírito sempre atuando, o Espírito sempre tendo Que maravilha, né? a sua atuação na história. Desde o início da Bíblia, o Espírito Santo vem atuando. Mesmo quando ele foi transitório no Antigo Testamento, ele teve as suas atuações, as suas manifestações. E agora, na graça, é o período que o Espírito Santo mais tem liberdade de atuar, de batizar, de transformar pessoas. Atos capítulo 19 vai dizer que Paulo, quando chega em Éfeso, ele faz uma pergunta, e eu creio que ele recebeu uma resposta que ele não queria receber. Ele disse: vocês receberam o Espírito quando credes, quando aceitaste Jesus? Eles disseram: nós nunca nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. E Paulo, observando a necessidade que a igreja
tem de ter o Espírito, mesmo no período do crescimento, lá que precisava mais, porque as portas do inferno estavam miradas contra a igreja. Precisava de um revestimento mais puro, um revestimento de autoridade, de poder. Paulo colocou a mão sobre eles, impôs a mão sobre eles, e os 12 foram revestidos pelo Espírito e pela autoridade. Ou seja, o Espírito, ele não tem uma classe de pessoas que exclusiva para ele usar. Não só vai usar, não. Nós estamos na graça. Então, o Espírito, ele é direcionado para todos aqueles que buscam a presença de Deus sobre a sua vida. Então, o Espírito de poder, Lucas capítulo 10, versículo 28, eis que vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, e nada, nenhum dano vos causará mal algum, porque essa autoridade foi dada. Essa autoridade foi, Deus a constituiu sobre a igreja, autoridade, poder e glória. Então, uma promessa, Aleluia. a promessa de vida eterna está reservada. Essa promessa ainda iremos alcançar. Temos ainda, estamos no caminho, estamos salvos em Cristo Jesus, porque acreditamos na vida eterna. Após a morte, seremos, se Jesus não voltar, estaremos, iremos morrer, falecer, mas no toque da trombeta haverá um grande mover. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estivermos vivos seremos transformados e depois arrebatados, estaremos para sempre com Ele nos ares. Então essa promessa de vida eterna dá-se depois da morte do indivíduo, professor Neymar, porque aqui a nossa vida é limitada, mas a nossa alma está programada quando aceitamos a Cristo para a vida eterna, a vida com Cristo. Promessa de poder é para os dias atuais, para os dias da igreja primitiva lá no passado e para hoje. É necessário a igreja ser uma igreja poderosa, no sentido de autoridade, no mundo espiritual, porque o diabo luta contra a igreja, não pelas obras, pelas armas físicas, visíveis aos nossos olhos, mas armas no mundo espiritual, dardos inflamados. O diabo plana contra a igreja, ele articula para tentar proibir o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja. A Bíblia diz que ele ruge, brame como leão, buscando alguém para que possa tragar. Mas Cristo nos dá vitória. 3. Promessa de glorificação do nosso corpo. Outra promessa. No mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa do revestimento de poder, em Atos capítulo 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor Jesus. A promessa da vinda. Varões galileus, porque estáis olhando para os céus? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. A palavra de Deus nos mostra que quando o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. João 3:2. Quando nosso corpo for glorificado, o veremos face a face, e o conheceremos como também Ele nos conhece. Que promessa gloriosa. Queridos irmãos, é uma promessa de glorificação do nosso corpo. Essa matéria, esse corpo irá passar por um processo. Após a morte, após a vinda de Cristo, toque da trombeta, este corpo, quando ele ressuscitar, esse corpo corruptível, esse corpo de mal, esse corpo de ruga, esse corpo de falível, irá passar por um período de transformação. Há uma promessa, a promessa da glorificação do nosso corpo. Nosso corpo será glorificado. Teremos o corpo semelhante ao de Cristo. A Bíblia diz que quando ele ressuscitou e ele apareceu, ele disse a Maria: não me toques, porque eu ainda não fui glorificado. Então há um processo
que Jesus Cristo passou. Ele ressuscitou, teve o seu corpo ressurreto, mas a glorificação que estava reservada para Jesus Cristo, João a enxergou na ilha de Patmos, no capítulo 1 de Apocalipse. Ele relata as características do corpo glorificado de Cristo. Ele disse, os seus cabelos são brancos como a lã branca, alvo como a neve. Os seus olhos são como chama de fogo. No seu peito há um cinturão. Os seus pés reluzentes como um latão que saiu da fornalha. Ou seja, Jesus Cristo apareceu a João glorificado, com um corpo de glória. Ele mesmo havia relatado com os discípulos acerca do vínculo que João tinha com Jesus. Os discípulos se enciumaram e Jesus foi obrigado a dizer: o que te importa? Que ele viva até que me veja voltar em outro tempo, em glória e em poder. Jesus estava mencionando que João estava sendo guardado para enxergá-lo na sua forma de glorificação. Muito bom. Então, temos esse privilégio. Seremos glorificados. Nosso corpo será glorificado. Voltaremos ao estado original, perfeito. O homem foi feito para ser perfeito, mas a consequência foi tirando essa identidade. Cada vez mais o homem pecando, denegrindo a imagem de Cristo, fugindo dos seus preceitos, Perdemos a essência. Perdendo a essência, cada vez mais perdendo a essência. Quanto mais tempo, mais a essência vai se esvaindo, vai perdendo. Mas através de Cristo, nosso nome escrito no livro da vida, a trombeta tocar, seremos transformados, nosso corpo será glorificado e teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Um corpo glorificado. É uma promessa gloriosa, né, dessa glorificação. 3. É preciso obedecer a Deus. Obedecer é a parte, né, fundamental. Obedecer é a condição para que Deus cumpra as suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como da sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer que oferecer sacrifícios. Assim é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Foi o que eu falei. Os discípulos tiveram êxito na sua caminhada de acordo, obteve a obediência. Teve a obediência de cumprir aquilo que Jesus Cristo havia falado. Exatamente. Quer ser revestido de poder e autoridade e glória vinda do alto, ide para Jerusalém e ficai, permanecer em Jerusalém. É uma das ordenanças de Deus. A obediência é fundamental na vida do cristão. Até para alcançar a vida eterna é preciso uma obediência. Obedecer a palavra de Deus. Obedecer aos seus mandamentos, seus preceitos. Obedecer a sua ordem, a sua vontade. Ainda que é pela graça, que a gente não merece. Mas mesmo assim Jesus diz: ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, ser fiel. Ser obediente, podemos falar assim também. Porque no momento que você é fiel, você está sendo obediente. Você está sendo fiel, por que você está sendo fiel? O que te leva a ser fiel a alguém? O que te leva a ser fiel a Jesus Cristo? A obediência que você tem nele. A obediência que você tem na palavra dele. Então, Jesus Cristo, a missão, e já passo para Neymar. A missão. Qual a missão da igreja? Qual é o dono da igreja? Jesus Cristo. Qual é o propósito de Jesus Cristo para com a igreja?
no momento que observamos os mandamentos dele, encontraremos em sua palavra palavras de vida eterna para Aleluia. a nossa vida. Maravilha, viu? Precisa obedecer para ter o nosso corpo glorificado e para obter a salvação. Passo para o professor Ney. Condições para viver as promessas de Deus. O professor Rafael falou muito bem. Ele falou muito bem acerca de algumas condições, né, Rafa? A condição de ir, de aceitar o chamado, a condição de você obedecer no momento de ir, obedecer no momento de ficar ou de sair. Você tem essas condições. Paulo até escreve em alguns estágios. Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 28, 29, 30. Em alguns estágios, as condições daqueles que aceitam, Rafa, esse chamado. E ali é para a igreja. Primeiro há um chamado, né? Na verdade, primeiro há um amor de antemão. Amor de antemão é o amor que foi primeiro. João escreve na primeira epístola, capítulo 4, versículo 19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, primeiro há uma demonstração de amor pela vida daqueles que ainda não existem, porque viriam a existir. Quando Jesus morreu, quando o cordeiro foi dado, não ainda tinha pessoas. Viria a pecar. Então Deus amou de antemão. Aí depois Deus chamou. E os que aceitaram o chamado foram justificados. Os que foram justificados foram predestinados. Os que foram predestinados foram glorificados. E esse glorificados aí é escatológico, é futuro. Será ainda assim, é uma promessa que foi. A promessa do chamado aceitamos, a promessa da justificação, a promessa da predestinação, porque aqueles que vão aceitando e vão sendo justificados, vão sendo regenerados, estes vão ser salvos. É uma predestinação para quem aceita. A Rafa falou que existe alguém que fala diferente, de que não precisa de aceitação, mas a Bíblia mostra que precisa. Então, a esses aí vai vir a glorificação no futuro. Então, tem condições, existem condições para viver as promessas de Deus. Qual é a primeira condição? Crer. Nós vamos ver aqui, ó. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé, e isso lhe foi imputado como justiça. Nos últimos dias, precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na fé, na força do seu poder. Então veja bem, então uma das condições é crer. A primeira condição é crer, porque Jesus disse que aquele que não crê e não for batizado não será salvo. Então Paulo fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas para todos aqueles que creem, a sua graça foi manifestada. Tito diz que a graça foi manifestada trazendo salvação a todos os homens. Então, a graça é favor imerecido, mas a minha condição não implica na graça. A condição de crer é eu aceitar uma graça. Deus deu a graça é Jesus. Então ela foi dada para todos os homens, não para condenar, mas que tivesse salvação. Porém, nem todos vão receber. Esses todos que não vão receber, aqui nem todos que não vão receber, não é quem foi predestinado à morte, não, é quem não aceita. Então, condição de crer. Rafa, tópico 2. A segunda condição. Preciso crer.
é preciso ser fiel, né? Exatamente. Pois bem, é preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Não importa o tempo que passe, nós apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber o que era alvo da malignidade do diabo, que tirou-lhes os bens, os filhos e a saúde, manteve-se fiel. Uma das características que a igreja tem que ter, mesmo sendo difícil, mas obter essa paciência. Como Daniel, lançado na cova dos leões, ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Tomemos as palavras de Jesus: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, Jó teve uma circunstância e uma consequência de acordo à sua fidelidade a Deus. Daniel também teve as circunstâncias que o cercaram e de acordo e devido à sua obediência ao Senhor, a sua obediência gerou a ele algumas consequências. Cova dos leões, né? Inimizade, ou seja, mas ele manteve a sua fidelidade diante de Deus. A sua fidelidade não foi abalada. Então, uma das características que a igreja nos dias ordiérrimos tem que ter é a fidelidade em Deus, a fidelidade naquele que nos amou primeiro. Aleluia. Quando eu observo no quesito aí de salvação e de promessas, por que devemos ser fiel a Ele? Porque devemos ser fiel a Jesus Cristo, a Deus, a sua palavra. Porque Ele nos amou primeiro. Antes de tudo, da fundação do tempo, do mundo, o seu nome já estava escrito lá. A sua história, Ele já sabia. O salmista Davi diz que antes dele existir, os dias dele, de Davi, já estava registrado nos livros de Deus. Então Deus já sabia. Deus já sabe, Ele nos amou primeiro, de antemão, como disse aqui o professor Neymar. Então o amor dele foi tão grande, o amor de Deus para com a humanidade foi de uma forma tão exuberante, tão gigantesca, que podemos observar que para o cumprimento dessa chamada e desse processo todo, houve uma escada. Eu costumo dizer que do céu à terra, para se revelar ao homem, Jesus desceu uma escada de 7 degraus. Que escada é essa que Jesus desceu de 7 degraus? O primeiro degrau, ele desceu do céu. O segundo degrau, desceu ao ventre de Maria. O terceiro degrau, ele desceu à manjedoura. O quarto degrau, ele desceu ao Rio Jordão para ser batizado. O quinto degrau, ele desceu para receber a cruz e em seguida subiu para o Gólgota. O sexto degrau desceu à sepultura. O sétimo degrau desceu ao inferno e tomou posse da chave da morte e do inferno. Mas Jesus não ficou lá, subiu para o céu e está até hoje à direita de Deus Pai, nosso Senhor, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ou seja, do céu para a terra, ele passou um processo para levar a salvação a todos os homens. E essa salvação está vinculada a nós, que o aceitamos e reconhecemos Ele como o único e suficiente Salvador. E para terminarmos, ficou a última parte. 3. Professor Neymar já lê finalizando. É preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém, ou de um povo, bem como sua igreja. A ordem dada aos discípulos é ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Há tanto poder para Deus na obediência, há tanto valor para Deus na obediência, que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Assim, é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Então, as condições para viver as promessas de Deus é crer, ser fiel e obedecer. Obedecer. Quando Deus chamar Abraão, que falou aqui, Rafa,
para finalizar, ele fez promessas a Abraão Gigantesco. presentes e futuras. Futura. Então, essas promessas presentes e futuras tinham uma condição. E a condição de Abraão era crer, a condição de Abraão era ser perfeito, que é ser fiel e ande na minha presença. Ou seja, obedeça. Assim como Abraão, nós também temos promessas presentes, que é poder, autoridade, revestimento com o Espírito, do Espírito Santo, libertações na vida de alguém, que também é uma promessa de libertação. E temos reservado para nós, que somos a Igreja de Cristo, promessas. Uma delas, vida eterna. Outra, glorificação do nosso corpo. São promessas que estão reservadas para o grande dia, que é o dia do Senhor. Exatamente. Além de promessas de novo nome. Novo nome, é outra Andar promessa. com Cristo, comer. Irmãos, então a Bíblia Sagrada ela é repleta de promessas. Para uma conclusão, sem precisar nem ler a conclusão. Vamos lá. A Bíblia ela é repleta de promessas. E Deus, que é o autor Dessas promessas. de tudo, Deus é quem faz as promessas. Há promessas que dependem de como eu vou aceitar, de como eu vou me comportar, de como vai ser a minha vida. Por exemplo, a vida eterna está aí, mas existe uma condição, ser fiel até a morte. Não é uma condição que eu vou fazer de mérito, mas é a minha fé, porque eu tenho que olhar. Paulo diz, eu esqueço das coisas que para trás ficam, me desprendo dessas coisas e prossigo para o alvo, que é Cristo. Então, desprender das coisas que vão ficando para trás é uma condição de desprendimento. É coisas que me tiram do alvo. Coisas, Rafa, que me impedem de alcançar a promessa. Então, a condição de ser fiel é isso. Essas coisas que vão ficando para trás, deixa para trás. Coisas que te tiram do alvo. Então, é um desprendimento dessas coisas terrenas. O próprio Paulo diz que se eu ficar parado, preso, se minha esperança, se o meu foco for coisas da terra, serei o mais miserável de todos os homens. dos homens. Então, que Deus abençoe você, que essa palavra, essa lição sirva de uma capacitação de fé, de um revestimento de poder na tua vida. Que Deus abençoe tua casa, sua família e que prossigamos para este alvo, que é Jesus. Amém. Amém. Deus Deus abençoe. abençoe.